Sou Patrícia Reuter. Eu gosto do título de arte educadora. É um título que eu adotei desde que eu conheci a Ana May, né, apesar que hoje em dia o mais atual seria professor de arte, né, professora de arte, né, e aqui também eu coloquei também uma quebra, né, projetos envolvidos nas aulas de arte, apesar de, tipo assim, seria o ensino da arte, né, mais atualizado. Só que a gente está sempre em transformação. Na verdade, a questão não é os títulos, né, é o nome, né, é como você trabalha dentro de sala de aula. Não adianta você ter esse título se você ainda continua com a metodologia muito antiga, né, que está precisando de atualização. Então, por isso que eu mantenho meio contragosto a arte educadora e falo como aulas de arte, que, na verdade, nas instituições é o formato de aula de arte. Oficialmente é ensino da arte, mas vai. Então, a minha formação é um pouco interessante, né, porque eu comecei a minha formação em educação artística, lá atrás, né, e em habilitação em música, né, que eu trabalhei na UDESC, né, foi minha formação na UDESC. Depois, por conta, comecei a trabalhar como professora de música, mas eu me deparei com algumas questões. Como a gente trabalha com música, e música é muito subjetiva, né? É muito complicado você ver o resultado que a gente está observando, mas não sabe se atingiu o aluno. Eu sempre trabalhei, desde do início, que eu comecei a trabalhar, antes de me formar já estava trabalhando, eu sempre usei as artes visuais como um elemento que agregava, né, tipo assim, como se fosse um registro gráfico do que aconteceu em experimentação de música. Então, sempre trazia junto artes visuais, nesse sentido. Aí, no meio do caminho, né, tudo bem, estava dando aula de música, tal, né, sempre não tive problema de trabalho, sempre me ofereciam. Aí eu me deparei, há muito tempo atrás, né, na época eu estava ainda fazendo essa formação, com uma turma de alunos especiais, que naquela época era o que tinha. Aí eu me deparei assim, gente, uma turma especial, eu me senti tão assim, inútil, né? Porque me deparei assim, gente, eu não sei, eu fiquei meio perdida, que é tipo assim, você vai atender porque existe essa turma, não era questão de inclusão, existia realmente uma turma de alunos especiais, aí vamos fazer aula de música. Aí eu fiquei assim, gente, eu não estou dando conta, eu estou vendo tipo assim, que o que eu estou passando não está atingindo, estou sentindo dificuldade. Aí nessa época eu comecei a estudar como autodidata, como musicoterapia, né? Foi o que eu achei, tipo assim, será que a musicoterapia eu poderia ajudar mais esses alunos, essas crianças? Aí comecei a estudar, me interessei. Isso tudo aconteceu lá em Florianópolis. Aí eu comecei assim, não, vou me aprofundar. Vamos aprofundar. E eu vi que o curso mais próximo de musicoterapia era aqui em Curitiba, né? A FAP. Então eu vim, né, com a cara e coragem, né, tipo assim, vim, gente, eu fiquei hospedada na casa de um tio, que tem alguns tios aqui, por um mês, até conseguir um trabalho, depois aluguei uma casa, aquela coisa assim também, a gente não conhecia Curitiba, né, fui morar numa casinha de madeira, lá no Pilarzinho. Primeiro inverno, vento para tudo quanto é lado de gente, tipo assim, né, mas sobrevivi, já sabe. E aí deu musicoterapia, aí eu trabalhei aqui em algumas escolas. Eu trabalhei em uma escola que não existe mais, é o Meu Cantinho Precisão, não sei se alguém, de repente foi colega meu, no Batel. Alguém foi? Trabalhou junto? Não? Mas sabe? Então, foi que me deu emprego, tipo assim, eu fiz toda uma teste seletivo, não sei o que, cheguei na final. Aí comecei a trabalhar. Aí eles tinham uma visão bem ampla em nível de projetos, e a escola se associou à Pueridomus, né, lá de São Paulo, fez uma associação, e eu comecei a ver que, nossa, tem tudo a ver, né? Tipo assim, a minha maneira de pensar. Até então, eu comecei a trabalhar ainda como professora de música, mas eu trazia muito mais as artes visuais, né? Então, eu começava a dividir as aulas, que já tinha professora de artes visuais, mas na aula de música eu já dividia o tempo, parte, dependendo do projeto, desenvolvia mais artes visuais, mais música, eu juntava, fazia uma parceria. Aí eu comecei a perceber, depois eu fui trabalhar no Rosário, né, não sei se tem alguém também do Rosário, foi ótimo também, as irmãs, foi sempre um crescimento. Aí eu comecei a perceber que, tipo assim, gente, eu acho que meu projeto está indo além, e eu comecei a perceber que as pessoas davam apoio, sempre me deram apoio, mas não tinham entendimento da profundidade dos trabalhos que eu desenvolvia. Né? Então, comecei a ficar incomodada com isso. Gente, eu acho que, tipo assim, não estão entendendo, sempre tive liberdade, sempre. Mas não estão entendendo. Aí me deu não, eu vou para São Paulo, que é onde está Pueridomus, vou para lá. Né? Aproveitei que minha irmã morava lá e fui fazer... na verdade, eu fui para trabalhar mesmo, ter essa experiência.
Fiquei um tempo desempregada lá, trabalhei em loja vendendo CDs, né, comércio em São Paulo, uma loucura. E trabalhei numa escola grande, né, que foi um grande aprendizado, que é no Arquidiocesano, na Rede Marista. Né, o Arque. Você conhece, é de São Paulo também? Então, trabalhei, foram 9 anos ali de muito aprendizado, muita loucura. Né? E lá me ofereceram, na verdade aqui no Rosário já tinham me oferecido o título de professora de arte, para atender música e artes visuais. Já viram que minha energia tinha essas duas linguagens, então já me ofereceram no final. Mas eu fui para São Paulo, lá oficialmente fui contratada como professora de arte mesmo. Então foram 9 anos de muito aprendizado. Até que, tipo assim, por conta da vida, me ofereceram de novo para voltar aqui para Curitiba, na mesma rede, né, para fazer o mesmo trabalho que eu estava fazendo em São Paulo. Vim e continuei. Trabalhei no Paranaense, trabalhei em algumas outras escolas pequenas até ano passado, no Projeto 21, que era a antiga Palmares, Amplação, escolas menores, e eu entrei pela editora Positivo também. Me ofereceram por conta, fiz toda a banca e tal, mas eu estava trabalhando como freelancer. Conheci o material didático, falei, não, eu vou trabalhar nesse material porque tem a ver com a minha linha. Né, fui dando curso. Foi fantástico, gente, porque eu conheci o Brasil, a parte de educação no Brasil. A gente reclama da nossa vida, porque tem gente muito pior. Tipo assim, a situação foi bacana, também foi um aprendizado para a gente valorizar o que a gente tem. Aí nisso, foi tudo por indicação. Aí me ofereceram para entrar, eu substituí no Colégio Positivo, me ofereci para substituição por 2 meses. Eu achava aquela vida muito louca, tipo assim, não tem nada a ver comigo, presta a pedir demissão, aí me ofereceram assessoria. Não, depende de uma coisa diferente, né? Tem um grupo de professores, é diferente, tal. Aí entrei. Então, até lá, estou assim, até ano passado estava nessas 2 escolas, mais o Colégio Positivo. Esse ano, por conta da correria, estou só no Colégio Positivo. Então, eu sou assessora, oriento uma equipe de arte, então, nós estamos hoje mais ou menos em 12 professores. E esse ano também estou em sala de aula, porque eu não resisto, gente. Eu sou uma assessora, uma gestora que não consegue largar a sala de aula. Né, porque eu acho que assim, é um aprendizado fantástico. Como gestora também, estou sofrendo muito, porque a gente trabalha com o ser humano, é muito complicado. Né? A gente tem que respeitar as opiniões, mas tem que tentar ir levando, dar estímulo para ver o que rola. Então, até a Lúcia e a Regina me conhecem porque eu também, por conta do Positivo, que os filhos estudam internacional, e eu fiz um projeto aqui maravilhoso, que eu acho que está na lista, com parceria do Solar do Rosário. Então, por isso que a Lúcia me trouxe, apesar de não ter muita titulação, gente, vocês viram que tipo assim, eu não tenho mestrado, não tenho doutorado, pós-doutorado, mas eu tenho assim, uma bagagem, então até meu currículo é uma coisa muito louca, assim, tem mais 5 páginas de experiência, de publicações, e eu estou aqui por conta dessa minha trajetória. Tá? Sabendo que a prática, eu aprendo muito na prática. Não quer dizer que eu não vou fazer um mestrado, mas é que não surgiu assim uma oportunidade, que aqui eu acho que não tem, que o mais próximo tem em Florianópolis, acho que está na hora de eu começar a voltar. Né? Que lá eu sei que tem, né? Até onde eu estudei, então está na hora de voltar. Então, gente, eu trouxe hoje um pouco da abordagem triangular da Ana May, mas tipo assim, eu não sou especialista em Ana May, não sou. Então, tipo assim, eu trouxe alguns elementos que ela publicou nos seus livros, né? Inclusive eu acompanhei, foi uma palestra que fantástica, que eu conheci palestrando, tipo assim, ela é uma pessoa assim que se você assiste a Ana May, você se contagia, né? Alguém já assistiu? Foi até aqui no Instituto. Tem alguém que estava lá no Instituto, sabe? Nossa, a gente fica assim, nossa, quem é essa pessoa? E ela é uma arte educadora que às vezes ela é muito criticada também, mas eu acho que é uma má interpretação. Uma má interpretação. Eu vou então começar a falar. O que eu trouxe da Ana May, gente, é só para justificar os meus projetos. Tá? Eu vou fazer meio ano passando, assim, uma coisa mais light. Até depois eu gostaria que vocês quisessem participar, comentar, porque eu sempre gosto de dar curso para professores, que é sempre uma troca. Né? Com quem que eu estava conversando? Cadê a professora lá do Saco? Porque ela é contadora de história e, na verdade, a gente trocou experiência. Na verdade, quando você trabalha, independente com aluno ou com professores, gente, a gente acha que está ensinando, mas, na verdade, nós estamos aprendendo. Então, é importante essa participação. Tá bom? Então, vou passar aqui. Bom, para quem tem alguém que nunca ouviu falar da Ana May, porque eu sei que aqui tem arte educadores, tem pedagogas, tem estudante, mas como é que está? Fala um pouco da Ana May? Na verdade, não fala? Não fala? Pois é complicado isso.
Então, assim, gente, ela é uma referência na educação brasileira. Tá? Ela, o que entra assim? Ela é formada em Direito, mas ela abandonou, se formou e, tipo assim, não, minha vibe é educação. Então, ele começou a pesquisar e ela, na verdade, ela é responsável por sistematizar a abordagem triangular, que já existia. Quando surgiram os pós-modernistas, já existia essa linha de pensamento. Né? Inclusive, como ela também estudou fora do Brasil, nos Estados Unidos também já existia uma linha por conta disso. Então, ela é responsável por trazer, tipo assim, por trazer as três a ponta do triângulo, né, que a gente vai ver mais para frente, que seria aqui, ó, a contextualização, leitura de imagem e fazer arte. Até então, existia, mas separado. Né? Então, ela trouxe isso, e tem algumas questões que alguns ainda acreditam que na MEI, quando você estuda na MEI, é só para fazer releitura. E aquela releitura, sim, quase que cópia do trabalho do artista quando é apresentado. Mas não é, gente, isso é inverdade, né? Porque a contextualização é muito mais ampla. Então, eu trouxe algumas questões, primeiro, que eu acho importante, sobre as mudanças no ensino da arte, que ela traz isso. Né? Na verdade, o que eu trouxe aqui é mais uma reflexão. Porque isso aqui eu já falava, gente, essa sistematização aconteceu entre 83 e 94. Né? Então, ela já está falando isso, escrevendo isso faz tempo. Mas será que essa mudança efetivamente aconteceu? É uma coisa até para a gente refletir. Né? Até a opinião de vocês, o que está acontecendo. Né? Primeiro, todos podem ter a oportunidade de compreender a arte, pode ter sua opinião. Independente da opinião do artista, né, que ele fez essa obra pensando nisso, mas você pode ter sua leitura, pode ser sua interpretação, que a grande questão, inclusive, que está acontecendo hoje em dia, que de repente parece que todo mundo virou crítico de arte, né? Todo mundo virou crítico, critica, mas não respeita a opinião do outro. Né? A gente tem que ter essa flexibilidade, principalmente o pessoal da área da arte, se bem que eu acho assim, da área da arte eu vejo pouco esse discurso. Né? Porque a gente vê com uma coisa mais aberta, mais livre, mas o que está acontecendo? Todo mundo criticando, eu critico, mas não aceita a opinião do outro, que pode ser contrária à sua. A gente está sabendo que a educação hoje em dia, em qualquer área, para cada pergunta existem umas 2 ou 3 respostas. Né? Se você não conceitualizar, não tiver essa questão bem determinada, você pode ter várias respostas. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar também, e eu tento ser bem flexível, para não ter a mesma vibe, de repente ficar criticando o outro, porque está contra a minha opinião, mas a gente tem que aprender a ver isso. Então, todo mundo é capaz de compreender e usufruir da arte. Né? A visitação de museus está aberta ao público, mas a gente sabe que todo brasileiro raramente vai a museus, a programas culturais. Estou mentindo, gente? Não sei. O que vocês acham? Não é verdade? Né? Eu acho que, tipo assim, todo mundo tem acesso à informação pela internet, mas uma coisa a gente sabe, que uma coisa é você ver uma obra de arte ao vivo. Né? Você está lá presente, né? Participar das ações. Tem alguém aqui do Museu das Ações? Então, também curto muito lá, de vez em quando eu vou lá. Então, aqui só para... Aqui, gente, a relação entre fazer a leitura, a contextualização, que quando a gente fala em contextualização, é uma coisa muito assim que as pessoas interpretam. Contextualização, todo mundo acha assim, vamos contextualizar a obra de arte. O artista nasceu lá, morreu, né, teve essa vida e foi. Essa é a contextualização, falar sobre o artista. Não é bem assim, gente. A contextualização em sala de aula pode ser até o manuseio de material. É um contexto. Né? Então, a gente tem que ficar alerta a isso, porque às vezes eu encontro algumas mães, era tão legal quando meu filho falava do artista, quando ele nasceu, quando ele morreu, falava quem era a mãe, o filho. Eu falei, gente, o que isso agrega para uma criança hoje em dia? Né? Na verdade, a Ana May sempre fala isso, que o importante, eu acho que até no outro já está falando ali também, não é o que você quer, qual é o seu objetivo daquela aula. Você vai trazer uma obra de arte, mas qual é o seu objetivo? Onde você quer chegar? Se realmente a vida do artista, que eu vejo assim, por exemplo, a Frida Kahlo. A Frida Kahlo a gente não consegue fugir, que tem que falar da vida da Frida Kahlo, que influenciou a sua arte. Né? Mas isso é raro. Né? Então, dependendo do seu objetivo, você vai falar da vida do artista. Se não for importante, não tem a ver no que você está querendo passar para o seu aluno, você não precisa passar. O que você pode fazer é despertar a curiosidade.
Aí o aluno que se sentir motivado vai lá pesquisar. Tem aluno, não, gente, daí trouxe a folhinha falando do artista, a gente lê para os alunos, mas partiu do aluno. A gente não tem a obrigação do aluno decorar. O que eu peço, pelo menos, é saber o nome do artista. Isso eu acho que é o mínimo, gente. O nome do artista. E a gente fala também que aluno é meio... tem uma questão memória, né? Esquece muito. Aí, tipo assim, o Leandro Carnal sempre fala assim, gente, é um exercício. Toda aula você tem que tipo assim, acordar o aluno, tem que reviver aquilo, tem que tocar no assunto, é uma coisa cansativa, desgastante, mas toda aula, porque eles têm muita informação e a gente tem que trabalhar isso também. E a questão da estética, gente. A estética que a gente sabe que mudou, né? Não é a questão do bonito, né? Acho que grande parte da polêmica está aí porque pensa que a arte é só bonito, né? Para deixar as pessoas felizes. Né? Mas acho que a estética, primeiro, é a questão da estética como processo, né? E a estética também pensando que a arte também pode ser provocadora. Né? Pode criar um desconforto para quem está olhando ali. Eu acho que uma coisa assim, que a gente tem que ter paciência, que algumas pessoas ainda rotulam a arte como para enfeitar a parede. Deixa eu ver aqui. Não, isso aqui, gente. E a gente tem, através da arte, a gente está dando argumentação cultural. Né? A gente está alimentando, está dando repertório para o aluno. Eu acho que aqui já está, eu vou falando. A questão da interpretação, que eu já tinha falado, né? Isso está muito assim aberto e a gente tem que respeitar isso. E isso é uma coisa interessante, que talvez tenha até mais para frente. Além de desenvolver, não é só desenvolver a criatividade, né? Estimular o pensamento da interpretação. Por isso que, às vezes, gente, eu fui assim. Eu fui assim há muito tempo atrás. Eu era uma péssima professora, ainda bem que aprendi com o tempo. Não estou dizendo que eu hoje sou excelente, eu estou sempre aprendendo, mas a gente tem essa consciência que, tipo assim, o primeiro emprego como professora de música, nossa, eu era muito ruim. Faltava experiência, porque, não sei quem está estudando, né? As universidades preparam muito mais voltado para a teoria. A gente acaba amarrando, aí chega na sala de aula com os alunos, tipo assim, que a gente sempre trabalha com a teoria que o aluno vai aceitar tudo que está passando. E não é bem assim. Então, quando a gente fala em interpretação, a gente tem que lembrar que a arte é fundamental para você criar, na cabeça do aluno, né, associações. Porque às vezes acontece assim, daí você vai falar uma coisa, daí falando, prof, não sei o quê, fui num cavalo. Gente, não tem nada a ver. Como assim não tem nada a ver? Né? Se esse aluno fez esse comentário, é que ele fez alguma associação. Né? Então, a gente tem que parar para pensar, ver por que ele fez associação, ou, de repente, retomar mais para frente, não podar o aluno. Ah, isso não tem nada a ver, gente, vamos passar para frente. Não, se ele fez essa associação, a gente consegue perceber quando o aluno também é malandro, né? Dependendo se você vai trabalhar com adolescente, está ali só para querer aparecer. Mas a gente vê que o aluno foi sincero, lembrou de uma situação que aconteceu com a mãe, né? Uma abelha que entrou na casa, um passarinho. Agora, por que ele fez essa associação? A gente tem que aprender a ouvir o aluno também, não só passar informação. Isso, gente. A arte, ela tem uma função que a gente esquece. Nós somos responsáveis por fazer uma alfabetização visual. Né? Onde você vive tem sempre uma imagem. Então, cabe a você alertar o aluno, tipo assim, você está alimentando para ele observar uma imagem e fazer sua interpretação, que acho que é o mais difícil. Quando você olha uma imagem, às vezes dá a possibilidade de você estimular várias interpretações. Então, a gente tem que ver, gente, o mundo está cercado de imagens. Jornal, revista, né, outdoor. Agora, cabe a você despertar no aluno essa possibilidade de interpretar. Não cair no que a gente chama também nas mensagens subliminares. Né? Tem muita gente que vai atrás, não consegue perceber o todo da imagem, ainda mais que hoje em dia nós estamos bombardeados pela mídia. Né? A gente sabe que a mídia ela é extremamente manipuladora. Né? Então, além de ter a imagem, ainda tem um discurso. Então, a gente tem que, tem que acordar para a vida, né? E despertar isso no aluno, que é importante a alfabetização visual. Tá bom? Ela fala ali, ó, isso aqui é importante também. A leitura do discurso visual não se resume apenas à análise da forma, da cor, da linha, volume, equilíbrio e movimento, mas principalmente a centrar na significação desses atributos, em diferentes contextos que conferem a imagem. Aqui tem acho que tem uma outra citação que está mais específica, gente. Isso aqui é de uma outra que está nos livros da Ana May, né, que ela organizou. A cor não existe para ser fria. É claro, tipo assim, a gente ainda segue alguns formatos
que a gente tem que passar para o aluno, mas não é o principal. Trabalhar cor fria, cor quente, né, questão da linha reta, linha curva, ondulada. Isso é coisa, gente, muito antiga. É importante se passar, tá, no discurso, sim, mas não tem que ser o objetivo principal. Ali fala aqui, ó, a linha não existe para ser quebrada, mas para expressar tensão, fluência, devaneios e rigor. É uma questão poética que está por trás disso. Tá? Então, às vezes a gente segue, por exemplo, está em instituições que já tem com o conteúdo já estabelecido. Você pode falar isso, mas não focar como objetivo principal. Além disso, né, o sentimento, né, a questão tipo assim, de associar com histórias, com memória. Então, e daqui para frente, como é que você pode levar isso na sua vida? Tudo bem até aí, gente? Vocês estão muito calados, hein? Tudo certo? Oi. No slide anterior ali que você... Oi. Eu não sei, você falou em alfabetização visual, né? A palavra, o termo alfabetização não vai de encontro com a questão mais subjetiva da arte, não seria mais no sentido de formação visual do que uma alfabetização visual? Eu não sei. É uma questão de interpretação. Alfabetização que a gente está acostumado com a questão de cartilha, é isso? Isso, eu acho que... Mas eu acho que não a relação parte tem que ser... Não, eu acho que é além disso. É subjetivo, assim. Não, é subjetivo. Quando a gente fala alfabetização, na memória a gente vê em questão das cartilhas, né, que tem que ser exatamente dessa maneira. Aqui está só uma colocação que o aluno tem que aprender a dar importância ao visual e ter sua própria interpretação. Tá? A alfabetização não leva para o lado pejorativo. Tá? Porque é mais ou menos assim... Porque remete a essa questão tradicional. Você fala alfabetização, isso. Imediatamente você remete isso. Mas a palavra alfabetização é muito mais profunda, na verdade. Igual você falar com uma criança, ou sobre criança, e discutir sobre a alfabetização. Talvez poderia se colocar uma outra palavra, mas ali uma... Não, acho que a alfabetização é uma palavra legal, né? A gente tem que mudar só o foco. Ou a maneira de pensar, que a gente está carregando muitos estereótipos assim, na nossa vida, mas nós tivemos uma educação extremamente formal. Né? E dependendo do caminho, a gente tenta fugir, mas às vezes é uma coisa que vai além, né? A gente está inserido lá, então a gente tem que tomar cuidado. Então a alfabetização não é no sentido de ensinar, fechar. Ser uma coisa assim, beabá, eu sempre lembro. Beabá, né? Porque eu trabalho com cartilha também, mas bem isso, ajuda. Está mais ligado a ensinar a olhar, a prestar atenção, a parar mais na frente da imagem, mas olhar o todo dela. E a gente normalmente olha e... Sabe, nós temos que parar na frente daquilo. Exatamente. Alfabetizar o olhar e não... E você me lembrou de uma situação que acho que uns 2 anos atrás, que eu tinha recém entrado no Colégio Positivo, foi feita uma apresentação do Dia da Família, trouxeram assim, o tema circense, né, fizeram um palco lá no ginásio, né, as crianças fizeram a apresentação. O que eu observei com uma gestora que estava lá no fundo? O quanto os pais não estavam preocupados em ver aquilo ao vivo, estavam preocupados em filmar. Né? Tipo assim, ter o registro, estavam perdendo a oportunidade de ver o ao vivo, de sensibilizar, né? A coisa de ter o registro. E às vezes a gente faz registro só para publicar, mas não tem essa leitura. Eu lembrei disso agora também, que as pessoas não têm o hábito de parar, apreciar e interpretar, que é isso que a Ana May fala. E você ler, alfabetizar, você aprende a decifrar os códigos. Agora, ler é diferente, você vai entender aquilo que tem mensagem que está passando. É por isso que às vezes eu me preocupo. Tem algumas pessoas que têm um pensamento tão tradicional, mas são pessoas assíduas leitoras. Mas, gente, o que está lendo? Será que está interpretando? Será que está tendo sua visão pessoal? Ou está sendo levado pelo que o autor está levando? Que a gente tem que tomar cuidado com isso. Né, que numa dessas te leva para um lugar que não tem nada a ver, né, não é só linha de pensar. A gente tem que ter essa consciência também, que pelo fato da pessoa ser, como é que se diz, ser letrada, não significa que esteja fazendo uma boa interpretação. A mesma coisa com a arte também. Né, a gente tem que fazer nossa interpretação. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Quando eu vejo uma obra que me chama muita atenção, depois eu vou pesquisar, vou atrás do artista, vejo qual é o ponto de vista do artista, mas, dependendo do objetivo, eu mudo o foco quando estou com os alunos. Respondi, gente? Não sei. Vamos parando se quiser. Que já foi. Isso aqui também é importante, gente. Eu não sei como é que tá, né? Porque eu tenho uma vibe, tipo assim, nos meus projetos sempre escolho artistas contemporâneos, por questão de conceito.
né, para você ir... mas é algo pessoal, porque você pode trabalhar os artistas tradicionais, né, que vêm da Europa, né, como parte de estudo, mas você fica meio amarrado, porque você já está com contexto, já está na sua história, que você aprendeu tem que ser desse jeito. Eu estou vendo ali uma arte, pintura, acho morta, né, como é que chama? Eu não tipo assim, não vai me dar minha vibe. Eu prefiro trabalhar a questão da contemporaneidade, né, nos nossos dias, e tipo assim, e escolher que hoje em dia algumas questões estão muito evidentes e cabe a nós educadores trazer essas questões, a questão de raça, etnia, gênero e classe social. Né? Hoje em dia os projetos do positivo, principalmente os coletivos, a gente está sempre focando para o social. Né, ter sempre essa veia social, só que é bem difícil, porque a gente sabe que depende da cultura da família, né, às vezes aceita o gênero, então tá uma polêmica tremenda. Então a gente tem que tomar cuidado com o nosso público. Nosso público, né, tem uma das escolas que eu trabalhei, que sabe o material que a gente pede do carvão vegetal, a caixinha bonitinha que tem, não sei se lembra, que é tradicional, que tem uma figura humana ali, né, desenhada, tal. Você acredita que tem alguns pais que mandaram com tarja para a escola? Olhei aquilo ali, opa. Ficar ligada com esses pais aqui. Veio com tarja, botaram biquíni, entenderam? Uma coisa assim, meio... Eram poucos, mas tipo assim... Esses poucos, hoje em dia, tem a questão do WhatsApp, né? Pode tumultuar a questão. Então, a gente tem que tomar cuidado com o nosso público. Gente, não é estranho? Eu achei tão estranho isso. Quando eu vi aquilo, não estou acreditando. Como assim? Né? Então... A gente tem que ficar alerta para algumas questões, que a gente, no primeiro momento, a gente tem nosso pensamento, mas a gente está levando também a instituição. Né? A gente não confundir a nossa visão pessoal, né, com da instituição, senão você vai ficar desempregado. Né? Tipo assim, né? Uma hora ou outra vai estar contra a escola, não vai. Né? Então você tem que ter um jogo de cintura fantástico. Eu acho bacana, tipo assim, você trabalhar aos poucos. E a gente sabe que a educação é muito lento com questões de mudança. Muito lento mesmo. Tanto é que a questão da Frida Kahlo, no Paranaense, eu demorei assim, uns 4, 5 anos para trabalhar com os alunos, porque tinha exposição no MUN, ia ter a questão da fotografia. Eu consegui saber quase um ano antes, daí foi bacana, eu consegui levar os alunos no museu. Né, foi até interessante. Eles tipo assim, como eles tinham passado por mim há alguns anos, falei, não, agora estão prontos. Mas mesmo assim chegou questões assim, olha, eu só contei a história da Frida, nem mostrei imagem do filme nem nada. Tem uma mãe que fez uma reunião lá com a coordenação, falou assim, olha, meu filho teve pesadelo. Eu falei, gente, então não vou mostrar o filme. Entendeu? Tipo assim, né? Mas sabe o que foi bacana? Que eles estavam com uma maturidade tão assim, aflorada, que quando foi... Não, não eram os trabalhos da Frida nas pinturas, era questão de fotografia, né? Aí eles tiveram a parte da ação da monitoria, aí foi um grupo da manhã, os monitores atenderam, tal. Os monitores perceberam que os meus alunos estavam lá, eles estavam sabendo além. Então, no período da tarde, eles mudaram a proposta. Falaram assim, gente, não dá para usar isso aqui, tem que seguir além, porque os alunos já estão sabendo, tipo assim, o básico já estão sabendo, então tem que ir além. Então, isso foi bacana, tipo assim, poxa, me senti bem, né? Que houve essa mudança. Aqui. Aqui já é a questão da subjetividade, né? Quando você trabalha em subjetividade, você está aberto a várias leituras, né? E eu acho muito importante, eu particularmente gosto de trabalhar muito na abstração também. Né? Isso leva muito à subjetividade. Né? Quando você trabalha muito como é que se diz, o figurativo, né? Você amarra um pouco a questão. Eu gosto de trabalhar a questão da subjetividade através da abstração mesmo, de formas abstratas, de elementos assim que despertem outro tipo de pensamento, imaginação. Mas é uma coisa pessoal, é um caminho. Tá? Por isso que eu coloquei aqui. Agora tem umas questões, gente. Isso aqui eu vou só ler, tá? Mas eu gostaria que vocês refletissem. Né, entre a gente, ninguém é obrigado a falar, mas eu me preocupo com isso. Eu até vou ler, né, porque tipo assim, não é minha fala, mas eu coloquei aqui porque tem motivo. Então, assim, será que os educadores são fruidores de arte? Visitam exposições? Assistem a espetáculos e concertos? Visitam as feiras populares? Somos contemporâneos do nosso tempo? Os alunos falam de si com seus trabalhos ou falam apenas do artista que estudam? Isso é um alerta, que a gente tem que ter isso. Tá? Qual o espaço de diálogo deles? Nós estamos dando espaço para o aluno se expressar? Porque, aí a questão do professor, por que eu escolho tal artista e não outro?
Né? Por que eu elejo um determinado texto dramático, né, tem a ver com teatro, né, ou determinada música, ou determinados instrumentos? Porque isso vai muito, gente, na escolha do professor. Né? Se você tem um pensamento meio tradicional, você vai puxar para os seus alunos o pensamento tradicional. É uma coisa meio... como é que se diz? Natural. Né? Então, por isso que, tipo assim, eu acho que quem está na frente de sala de aula, independente de ser arte educador, eu acho que tem que ter essa visão. Tem que ler muito com a interpretação, se for o caso, e espetáculo de teatro, porque, para mim, eu percebi muito assim, colegas, regentes de sala de aula, que estavam dando o tema de teatro. Mas a gente percebia que a pessoa nunca foi a um teatro. Pela postura, pela formação, gente... Então, isso é uma coisa, você vai sempre limitar. Se você vai direcionar o seu aluno, você vai sempre fazer o seu formato, né, o seu molde. Então, quanto mais abertura você tiver, quanto mais visitas vocês tiverem, a parte cultural, até a cinema, né, que não entra aqui, mas... e outra coisa, eu andei vendo algumas questões do contemporâneo. Eu andei escutando um filósofo, gente, mas contemporâneo, nosso tempo está tão assim, agressivo, as pessoas estão tão ferozes, tão assim... às vezes parecem tão desumanas. Aí eu escutei um filósofo falando assim, que na verdade existem extemporâneos. Eu já ouvi falar extemporâneos, eu vou pesquisar mais. Né, que no caso que está fora do seu tempo. Mas será que esse fora do seu tempo não é que está além do seu tempo? Porque eu estou sentindo que a contemporaneidade, ele preparou muitos técnicos, mas a parte humana ficou meio estagnada, meio arcaica. Né? Então, eu estou começando, vou pesquisar mais para ver se eu me nomeio mais como extemporânea, gente, porque tá difícil. Assim, eu fico muito sensível quando eu vejo muita agressividade, muita gente agressiva no verbo, gente. Então, eu tô achando que o contemporâneo já não está mais em moda. O negócio agora é extemporâneo. Se for pensar que além, né? Não que tipo assim, que eles também rotulam o extemporâneo como tipo assim, a pessoa alienada. Mas será que nos tempos atuais não é bacana ser meio alienada, fugir um pouco do que está acontecendo, ir além? Então, uma questão que... Depois eu vou pesquisar mais. Alguém já sabe alguma coisa extemporânea? Eu vi você comentando, você viu? Sabe? Não? Alguém viu? Não? Estou precisando trocar ideia, gente. Preciso trocar. Aqui, gente, isso aqui acho que é base. Né? O professor deixou de ser professor. Ele passou a ser mediador. Ele não é o dono do conhecimento. Eu sou bem verdadeiro com os meus alunos. Quando eu não sei, não sei. Quando eu vejo assim, às vezes eu sei, mas faço que não sei. Ai, gente, eu não sei. O que você acha? Você não pode trazer uma pesquisa para a gente na próxima aula? Eu não sei, eu posso pesquisar. Eu sou bem assim honesta. Né? E falo de outros assuntos, tanto é que às vezes vêm com umas perguntas que eles percebem que você tem um conhecimento além do técnico. Né? Os dias vai me perguntar, professora, qual é a diferença da fratura e do quebrar a perna? Aí eu falei, gente, eu não sei, mas você podia pesquisar e trazer para a gente. Entendeu? Umas coisas assim que... Esse aqui, gente, eu trouxe um vídeo, acho que não vou apresentar tudo. Já do Rubem Alves, alguém já assistiu esse vídeo sobre o professor de espantos? Já assistiram? Então, eu vou passar aqui. Deixa eu ver como é que faz aqui, só... que não tem tela ali, vamos ver. Eu vou passar só um trechinho, até o ponto que o... Tá? Só quero ver o volume aqui. Eu estou pensando há muito tempo em propor um novo tipo de professor. É um professor que não ensina nada. Ele não é professor de matemática, de história, de geografia. É um professor de espantos. O objetivo da educação não é ensinar coisas, porque as coisas já estão na internet, estão por todos os lugares, estão nos livros. É ensinar a pensar, criar na criança essa curiosidade, que e para mim, esse é o objetivo da educação, criar a alegria de pensar. Eu já tive uma experiência muito interessante com uma menininha de 7 anos. Eu estava com a cabeça quente e eu resolvi então, para descansar a cabeça, fazer uma prateleira. Peguei minha serra circular, minha chave de fenda, as ferramentas. Levei ela para cima e comecei a me preparar. Nessa hora chegou a minha empregada com a filha dela. Sua empregada disse bom dia, eu cumprimentei e foi embora.
A menina não foi embora, ela ficou parada lá. Ela estava intrigada com os objetos que estavam lá. Ela queria saber o que era aquilo. O que esse homem vai fazer com isso? Ficou parada lá. Aí eu peguei a trena, abri a trena, ela disse, que é isso? Isso é uma trena. Para que serve a trena? Serve para medir. Como é que a trena mede? Vem cá que eu te mostro. Aí mostrei a trena, os centímetros, eu disse para ela, presta atenção que de 10 em 10 risquinhos tem um risquinho vermelho. Você veja o que eu fiz? Eu ensinei sistema decimal para ela. Ela percebeu que as coisas em pacotinhos de 10. Essa é a situação certa para o ensino. Quando o que o professor fala provoca a curiosidade da criança e a criança interage, a criança pergunta. Como é que incentiva a leitura? Não é mandando ninguém ler, porque a relação com a leitura é uma relação amorosa. Eu vou lá não é porque o professor mandou. Quando o professor manda, já estragou. Então você tem de criar o gosto pela leitura. E você cria o gosto pela leitura, não mandando ler, mas lendo. Uma hora muito boa para a leitura é quando as crianças e os adolescentes vão para a cama. Então a mãe se assenta ao lado e vai ler um livro. A missão do professor não é dar respostas prontas, as respostas estão nos livros, estão na internet. A missão do professor é provocar a inteligência, é provocar o espanto, provocar a curiosidade. Dá para levar para o ensino da arte, dá para levar para tudo, né, gente? Eu acho que tem até um item que eu... Opa, voltou para o início? Oh, meu Deus. Ah, não, está aqui, abordagem triangular. Então, a gente tem que despertar a curiosidade, né? Nem todas as perguntas que você faz com os seus alunos tem que ter uma resposta. Você pode deixar no ar, né? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, passou por essa experiência... Não. Eu trouxe o Rubem Alves, assim, não é específico, a gente pode trazer para a arte também. Né? Lembrando também que a arte, todos podem trabalhar arte. É claro que a gente sabe que o especialista tem um olhar diferenciado, a gente sabe. Tem um olhar mais aprofundado, mas a arte é para todos, né? É democrática. Você pode trazer como foco uma finalização do trabalho, claro, vai ser diferente, mas pode ser trazido também. Então, aqui, gente, da abordagem triangular, que eu vou só falar rapidamente para justificar os projetos que eu faço. Ok? Então, ela sistematizou. É uma grande briga, todo mundo acha que, não, tem mais pessoas que falar, tem um Freire. Gente, mas ela colocou no papel, ela argumentou e argumenta bem. E uma das questões da Ana May é que ela muda muito de opinião, tipo assim, a questão do contexto, que pode ser outras visões também, não é só a questão de falar do artista. Então, ela é aberta para mudar. E alguns se incomodam com isso. Poxa, mas ela falava lá atrás, falava uma coisa, ela está falando outra. Gente, porque o tempo passa, a educação muda, a cabeça da gente muda. Né? Uma coisa é o passado, outra é o presente, e no futuro vai mudar também. Eu falo para os alunos assim, que eu estou escolhendo alguns trabalhos, fazer alguns coletivos. Professora, você vai escolher meu trabalho? Eu falei, não sei. Ah, mas você falou que meu trabalho está bom. Pois é, isso eu falei ontem, hoje eu já não sei. Estou na dúvida. Não, professora, pensa bem, pensa bem. Eles levam isso na esportiva assim, porque existe essa mudança mesmo. Aqui, né? Então, o triângulo, né, gente? A contextualização, fazer arte e a leitura de imagem. Tem alguns que trazem a leitura de imagem como reflexão. Mas a Ana May não gosta desse termo, porque reflexão sugere que você está só refletindo, não está agindo. A questão da leitura é mais ou menos com o livro. Você está lendo, você está interpretando. Né? Então, é mais profundo. E o fazer arte, né, que é a produção, e a contextualização. Então, alguns acham que esse triângulo é só quando você vai fazer uma releitura de uma obra de arte para ficar próximo ao trabalho do artista. Você fala do artista... não, pode ser o contrário. Você mostra a leitura de imagem, fala do artista, e agora vamos produzir. E uma coisa interessante, gente, que é uma coisa que eu aprendi com o tempo. Quando você trabalha, você tem que mostrar a obra de arte, nem sempre ao vivo, né, mas você pode mostrar através de imagem, através de impressão, né, no computador e tudo mais. Mas tirar o foco do aluno. Quando você deixa a imagem exposta, o que o aluno vai fazer?
Copiar, gente, que é mais fácil. Até a gente faz isso. Vai dizer que não. Vai dizer que não. Tipo assim, vou copiar porque o artista é artista, então vou ficar mais próximo do artista. A ideia é, na contextualização e na leitura de imagem, tem tudo a ver, você despertar no aluno, tipo assim, é pegar a ideia principal do artista. Quando o aluno, tipo assim, já tiver inserido, está pensando, poxa, o artista faz isso, aí você tira o foco. Não, agora você vai fazer isso. Porque eu sempre penso assim, gente, esse trabalho tem que ter a sua personalidade. Um pouco do artista e um pouco da sua personalidade. Você tem que trazer isso para o papel. Né, fazer, aí sim, eu nem costumo mais falar que é releitura, eu costumo falar que é uma produção inspirada em tal obra, porque eu acho que é uma coisa mais leve, porque infelizmente tem muitas pessoas que ainda fazem meio que cópia, né, a releitura não é nesse sentido, mas a gente sabe que tem muita gente que vai agradar, ficar próximo do artista, vai agradar todo mundo, vai agradar a instituição, mas a gente pode ir além disso. O que eu quero falar para vocês é que, não sei se eu consigo chegar. Leva o microfone. É que não sei se vai chegar lá. Hã? Pode deixar? Então. Chega. Eu queria esse microfone, mas eles estão gravando, então vamos lá. É minha bolsa que está ali. Agora tem. Agora tem. Então, assim, gente, o que a Ana May fala? Que eu trazendo uma imagem, mas não consegui produzir lá no computador, foi uma briga. Então, nós temos aqui a contextualização, temos aqui a leitura de imagem e temos aqui o fazer arte. Nossa, letra bonita. Né, o que acontece? Que aqui está uma abordagem triangular. Eles acham tipo assim, você fazendo esse triângulo, fechou o ciclo. Mas, na verdade, numa aula, né, eu programo assim, mais ou menos um bom projeto, você leva umas 3 aulas, no mínimo. Claro que existem projetos relâmpagos, transdisciplinares, que às vezes o professor de sala já trabalhou contextualização, é mais rápido. Então, o que acontece? Quando você trabalha, por exemplo, contexto, você fala, vamos apresentar tal artista, pouco isso, pouco daí, você vai para a leitura de imagem. Depois, quando você faz a leitura de imagem, você volta para o contexto, por exemplo. Você está fazendo os alunos fazendo essa interpretação. Depois vai ter o fazer arte. Mas depois que você faz o fazer arte, você pode pegar a própria produção do aluno e contextualizar em uma leitura de imagem. Então, é mais ou menos isso aqui. Ela considera, dependendo de como você coloca essa fórmula, ela não fala que não é triangular. É triangular porque tem os 3 elementos, mas ela vê mais como um zigue-zague. Uma coisa que vai, volta, vai. Não tem exatamente uma fórmula. Você pode começar no fazer arte, você pode só, mas você vai entrar no... hoje nós vamos fazer assim, pensem em uma imagem, uma paisagem, aí você dá contexto, mas vai fazer arte, depois você faz a leitura de imagem do aluno. Então, é uma coisa mais dinâmica, que alguns ainda interpretam como se fosse um triângulo, uma coisa meio amarrada. Não sei se deu para entender? Exatamente. Vou sair do quadrado. Então, essa é a ideia. E aqui, gente, contextualização. Eu já falei. É falar sobre a vida do artista? Qual a resposta? Só quando a vida do artista interfere na obra. No caso que eu dei o exemplo da Frida Kahlo. Que não tem como se falar de uma obra da Frida Kahlo, porque ela conseguiu colocar todo aquele sofrimento da vida pessoal dela para a arte. A outro questionamento aqui, ó. O que é? Sim. Né? Então, em vários momentos, o contexto pode estar aparecendo. Pode estar aparecendo, que nem eu já falei, como manipular o material diferente. Gente, às vezes me incomoda assim, que, por exemplo, a gente tem aquele estojinho de aquarela, né? Eu já presenciei isso. Professores que falam assim, não, gente, aquarela só pode usar com este pincel. Tem que ser clarinho. Gente, se a gente está trabalhando na contemporaneidade, nós temos que mostrar... Não, a gente pode trabalhar aquarela assim, mas pode trabalhar aquarela assim. Né? Eu gosto de trabalhar muito aquarela, questão de guache, porque tem uma variedade de cores muito grande. Como é que a gente faz? Faz o aluno pensar, como é que a gente faz para eu conseguir uma cor mais escura da aquarela? Aí já estão... usa menos água e mais tinta. Então, você consegue ter essa... claro que é outro material, mas a gente pode usar de outras maneiras. O pincel, hoje em dia, pode ser a questão do desenho. Na pintura, você pode desenhar com pincel. Não é sempre com lápis material seco.
Né? O próprio pincel pode ser um elemento de construção, né, de formas. Pegar vários pincéis e desenhar. Então, a gente tem que quebrar isso em sala de aula, diferentes maneiras para o aluno pensar, ter essas possibilidades. Esse aqui a gente já viu também. Isso. Aqui, gente, isso aqui, ó. Não se refere à abordagem, não se refere apenas à apresentação do histórico do artista. Já falei isso aqui, né? Pretende pôr a obra no contexto que faz produzir o sentido na vida. O que esse aluno vai trazer na sua vida? A gente sempre tem que trazer, pode estudar obras mais antigas, mas como trazer para a nossa atualidade? Né? E permitir que cada um encontre a sua ideia de artista. Né? Se dá muitas possibilidades, mas tipo assim, poxa, para mim, desse artista foi importante saber isso. É o que ele vai fixar, porque tem a ver com o seu histórico, o seu repertório. E aqui é só para passar, gente, ensinar a ver e ter um olhar crítico. Né? Nós já falamos bastante isso aqui, com interpretação. Aquilo que eu peguei do Rubem Alves, né? Gente, o mundo está cheio de ponto final. A gente tem que ter, ó, exclamação, tem que ter interrogação, né? Você tem que despertar a curiosidade. Não ter sempre uma resposta para tudo. Isso aqui é importante. Acho que a gente comentou algumas coisas também, né? Relacionar a criação e não a reprodução. Está sempre na contextualização. Gente, escolha de proposta, aí cabe ao professor estar bem preparado, ter um repertório bem amplo para ter escolhas desafiadoras. Eu vejo muito, por que eu estou em sala de aula? Aquilo que eu falei para vocês, que eu aprendo muito mais com o aluno. Então, por isso que eu não consigo largar a sala de aula. Eu não consigo, gente. Teve só o primeiro ano que eu fui lá no Positivo, fiquei só como assessor, fiquei tão frustrada. Não, fiquei assim, gente, acho que eu não aprendi nada esse ano. Não aprendi nada, então eu voltei para a sala de aula. Tá? E aqui, ó. Aquela das associações que eu já tinha comentado, de acordo com a faixa etária, gente, você pode trabalhar o mesmo conteúdo para diferentes faixas etárias, só que você vai ter que fazer ajustes, né, com os pequenos, principalmente, né, a questão de contação de história, que eu acho que tem que estar sempre presente, você tem que ser um contador de histórias também. E assim, gente, não é desenvolver habilidade. E outra aqui que eu sempre coloco assim, não é trazer felicidade. Que eu vejo assim, já acompanhei também colegas, né, que falam assim, a gente olha a produção do aluno, tipo assim, aluno dos maiores, por exemplo, ensino médio, ensino fundamental 2, né, a gente trabalhou com massinha. Às vezes, gente, parece trabalho do infantil. A gente observa, a gente tem esse olhar meio crítico, né? Aí você começa a conversar com a professora, tal. Mas eles ficaram tão felizes. Gente, eles não têm que ficar felizes na aula de arte. Eu acho, tipo assim, eles têm que sentir, às vezes, um pouco incomodados, levar algumas outras questões mais aprofundadas. A arte não é para ser feliz. É claro que, indiretamente, a ideia é que eles sintam bem. Né? A gente trabalha muito a questão da autoestima. Poxa, você é capaz. Né? Então, e quando você trabalha essa questão da estima do aluno, a impressão que os trabalhos crescem, né? Realmente parece obra de arte. E se vou levar em consideração que obra de arte é o único, é o original, então o aluno faz obra de arte, sim, sem desmerecer os artistas, gente. Né? Eu levo muito esse conceito, que o aluno, o Picasso já falava, né? Que a criança nasce artista. Só que, infelizmente, no decorrer da sua vida, quando passa o processo escolar, que a gente, indiretamente, em algum momento, a gente vai formalizar esse aluno, vai formatar o pensamento desse aluno, infelizmente. Né? Então, ele acaba perdendo. Então, cabe a nós, educadores, né, resgatar isso e ter um certo cuidado. Tem alguns alunos que realmente não têm habilidade. Então, o que você faz? Escolhas de projetos, de artistas